Salve Maria, sou servo missionário Roberto. A escritura, palavra, um cano, Novo Testamento, nos ensina o quê? Os 4 evangelhos já mostra pra gente que Pedro tem um destaque principal. Pedro, ele é o líder dos apóstolos, que vai pastorear a igreja. Mas Pedro não é papa, Pedro não é a pedra, Pedro, o ministério de Pedro é infalível, Pedro negou Cristo. Essas são visão protestante. Porque a visão protestante, esses reformadores atuais protestantes, não vou citar nem Martinho Lutero. Simples, cara. A escritura nos ensina o quê? Cristo em Mateus 16, Bíblia 16, 18, 19. Eu te declaro, tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É só. Pedro, para ele seguir esse ministério, para ele seguir essa profecia, se você pegar em Mateus 19, 27, Pedro abandona tudo. Em Atos Apóstolos ali 15, ou 1, do 15 em diante, Atos Apóstolos 15 ali, você vê a liderança de Pedro. Sempre nos 4 evangelhos citados em primeiro. Mateus 10, do 1 ao 4, Marcos 3, Lucas 6. Pedro, ele é o primeiro. Para mostrar para a gente o quê? Que isso dá um pastoreio, João 21 ao 15, ao 17, a essa igreja que vai ser fundada sob o pastoreio de Pedro. Não, edificada sob o pastoreio de Pedro. Fundada, já foi fundada, gerada na cruz, pelo Jesus Cristo, certo? E a revelação não é de homens. Nós, católicos, cremos na fé dos apóstolos, na pregação, cano Novo Testamento, não cano judaico, etc. Que Hebreus ali 8, 13 vai dizer que está fadado a desaparecer. É o Novo Testamento. Quem pregou o Novo Testamento? Quem anunciou o Novo Testamento? Foi confiado a quem? Sobre o pastoreio, sobre essa divisão. Tanto que primeiro quem prega Atos Apóstolos 2,14 ao 16, deixa eu ver, Atos Apóstolos 2, 14 ao 40, Pedro converte mais de 3 mil almas. Atos Apóstolos ali, ele 3, cura, opera milagres e prodígios. E Atos Apóstolos 5 ali, 16, 15, 16, a sua sombra curava, ao menos quando Pedro passasse, a sombra curava. Aqui a gente vemos, cara, nós católicos não estamos engajados na fé protestante, fé Martinho Lutero, a fé as denominações pentecostal, anel pentecostal. Não, cara. Nós queremos que a pregação que os apóstolos pregou e deixou o magistério sob o pastoreio da Kefa, João 42. Aqui você vê o destaque de Pedro, Mateus 4, Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, Atos Apóstolos 1, Lucas 9, João 20. Você vê centenas de versículos bíblicos provando que Pedro, ele tem um destaque. Como, por exemplo, Pedro abandonou tudo para ser esse pastor, para pastorear os cordeiros e as ovelhas. Que interessante. Você pega em Mateus 2, Mateus 4, né? Olha só, cara. 18, ó. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores, ó. Você já vê logo o destaque. Você pega Mateus 10. Olha só. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Marcos 3, Lucas 6, Atos Apóstolos 1:13, João 21, do 15 a 7, ali Pedro tem a primícia e a autoridade de pastorear. Tanto que foi dado a chave a Pedro. Porque Pedro, ele é o primeiro, cara.
Porque Pedro teve a revelação. Nem os judeus tinham essa revelação. Ah, mas eu acredito no cânon. Olha só que interessante. Ah, eu acredito no cânon que os judeus usaram. Cânon judaico, certo? Ah, mas os apóstolos usavam a Septuaginta, beleza. Os caras tinham os manuscritos, os caras tinham a revelação na sua mão e não acreditaram em Cristo. Os apóstolos caminharam, aprenderam com Cristo a mensagem que foi explícita, pregada no Novo Testamento. Nós cremos no Novo Testamento. A fé e a pregação oral dos apóstolos, como disse Eusébio de Cesareia, e a tradição, Catecismo Paraco 80 diz isso. Magistério, tradição e escritura. Que nós somos guiados pelo magistério, por tendo esse pastoreio. Pedro, as apóstolos 15:7 ali, Pedro coloca a casa em ordem. Pedro, Atos Apóstolos 8:18 ao 23, excomunga Simão Mago. Olha a autoridade que Pedro exerce. Olha o pastoreio, porque foi dada a premissa a ele. Tanto ali que lá, não sei porque ele, quando sei porque Maria Madalena vai estar ali, vê ninguém. O discípulo amado corre mais primeiro que Pedro. Ele não entra, espera Pedro chegar, para Pedro entrar. E Paulo fala em Atos Apóstolos 15 ali, apareceu primeiramente a Cefa dos apóstolos. Para entender o que, cara? Que a profecia que Cristo profetizou não é em vão. Pedro teve a revelação que nem os judeus tiveram, cara. Olha só que interessante. A graça. E não vou esticar muito, tem muito versículo bíblico aqui, ó. Não vou nem citar. Estou resumindo aqui para você entender essa visão. Lucas 22, ó. É um estudo para mim interagir com esses doutores que não tem essa base e sintonia com o magistério. É só. E uma coisa particular, uma coisa simples. Cristo orou só por Pedro. Por quê? Pedro, ele é o líder. Para Pedro não desfalecer junto de seus irmãos. Aqui você vê o destaque de Pedro para pastorear essa igreja e os apóstolos. Olha só que interessante. Lucas 22:31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vós peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos. Simples, cara. Você não precisa nem pegar a teologia, nem a filosofia para entender essa verdade, porque verdade de fé vem sob o fundamento dos apóstolos. Se apartou desse fundamento, seguiu outro fundamento, está fora. Por quê? A verdade foi confiado aos apóstolos. Eles são detentores da verdade, tendo por pastoreio Pedro, que é a pedra, que é a cefa, que é a rocha de edificar, tendo por pedra de ângulo Cristo. 1 Coríntios 2:20, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, para deixar evidência nenhuma. A fé dos apóstolos, essa fé que a igreja crê, prega e professa. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.